Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da AllTV, a TV da internet, nossas redes sociais também transmitindo o programa Gente que Fala a partir de agora, tem os perfis do Instagram e do Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua TV, na sua operadora de TV preferida, e também às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O nosso convite pela próxima hora para você ficar com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas digitais, interaja, faça perguntas aqui pelo nosso WhatsApp aos nossos entrevistados e entrevistadas de hoje, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Frisman e hoje é quarta-feira, chegou aquele dia super especial para a gente ouvir a palavra dos especialistas, dos doutores, em relação a todas as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então vamos conhecer o nosso time de hoje que vai analisar todos os temas por aqui propostos. A gente recebe a Bruna de Mantas, ela é mestre em neurociência comportamental. Tudo bem, Bruna? Como é que você está? Olá, gente. Boa tarde. Prazer, Mauro. Muito obrigado pela presença. Também com a gente a doutora Caroline Dait, ela é médica e especialista em medicina legal e perícia médica, é perita particular. Caroline Dait. Tudo bem, Caroline? Boa tarde a todos, tudo ótimo. Obrigado pela presença. Alexandre Pires, também com a gente, sócio fundador e diretor comercial da ACG Home Care. O Alexandre está em Porto Alegre. Como é que você está aí, Alexandre? Oi, Mauro, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aqui de participar do Gente que Fala. Muito obrigado pela presença. E também na nossa bancada de hoje, do Gente que Fala, a doutora Márcia Umbelino dos Santos, médica especialista em clínica médica, geriatria e medicina preventiva. A doutora Márcia está no Rio. Tudo bem, doutora? Boa tarde para todos, é um prazer estar aqui. Espero que eu consiga contribuir. Certamente. Todos contribuirão a partir de agora aqui com os nossos temas. Vamos conhecer o primeiro aqui nessa quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Olha, pessoal, hoje é celebrado o Dia Internacional do Autocuidado. A data é dedicada à conscientização sobre as práticas diárias que promovem a saúde física e mental, como alimentação saudável e balanceada, exercícios físicos regulares, sono adequado, meditação e hobbies relaxantes. Estudos indicam que esses hábitos estão diretamente ligados à melhoria da qualidade de vida e à prevenção de doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes. Então, nesse dia do autocuidado, doutora Márcia, a mensagem é prevenção, né? Você que atua com a medicina preventiva, qual é o alerta que a gente deve fazer para a nossa O audiência? ideal sempre da medicina é a prevenção, né? Tem uma relação a custo para uma saúde pública de um país, a prevenção é sempre a melhor ideia. A prevenção se faz com a mudança de hábitos, né? Então, evitar bebida alcoólica, fast food, mas o mais importante é a gente falar da importância do exercício físico, que não é mais uma opção, é uma necessidade, da importância, e todas as especialidades falam isso hoje, da qualidade do sono, cuidados para ir ao médico pelo menos uma vez por ano para fazer um acompanhamento, uma avaliação, porque faz parte da prevenção também, câncer de pele no Brasil, né, que são coisas que podem ser evitadas ou diagnosticadas precocemente. Então, esses cuidados, pacientes que não vão ao médico porque não estão sentindo nada, muitas vezes já estão hipertensos, estão diabéticos. Então, é importante que a gente tenha o hábito de ir ao médico pelo menos uma vez por ano, né, como prevenção, mesmo não estando sentindo nada. Pois é, esse é o alerta principal, né? Porque muita gente fala, não sinto nada, não tenho uma dor de cabeça, o que não quer dizer nada. Tem muitas doenças silenciosas que podem estar se manifestando, e daí a necessidade de fazer um check-up a cada ano, né, doutor? Isso, por exemplo, a diabetes é uma doença que muitas vezes ela não dá sintoma. Aqueles sintomas que a gente aprendeu, todo mundo escutou falar, excesso de urina à noite, o paciente tem muita sede. A grande maioria dos pacientes hoje não vem com essa sintomatologia. Ela é decorrente de hábitos não saudáveis, a população brasileira ficou obesa, né? Então, essa inflamação gerada pelas obesidades gera uma coisa que a gente chama de síndrome metabólica,
E essa síndrome metabólica pode gerar as mais variadas doenças inflamatórias, seja doença neurodegenerativa como um Parkinson, um processo depressivo. Essa inflamação pode gerar tendência maior, evento cardiovascular, quer dizer, posso ter AVC, infarto. Então, é preciso que a gente pense num todo e que cada vez mais a gente fale das causas que geram o processo inflamatório do corpo todo. Bruna de Mantas, Dia Internacional do Autocuidado, hoje, 24 de julho, e tudo isso tem a ver com a prevenção. A partir da sua área, neurociência, como é que a neurociência observa a questão do autocuidado da prevenção? Complementando o que a doutora Márcia trouxe, Mauro, eu acredito que um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia é o que eu chamo de sedentarismo mental, né? Que é essa questão que a gente acaba se acomodando no mais do mesmo. E toda vez que a gente para de estimular o nosso cérebro a fazer diferente, a fazer coisas novas, a aprender o tempo inteiro, a gente está gerando um estancamento da neuroplasticidade, que é essa capacidade de se adaptar e flexibilizar de um cérebro, que faz um cérebro saudável. Então, quando a gente se adapta à nossa rotina e a gente vive só no confortável, a gente não se estende a nada que seja desconfortável, tentar um exercício físico diferente, se alimentar de forma mais saudável, fazer as coisas que a gente sabe que são importantes, a gente acaba privilegiando um cérebro que pode ficar doente muito mais rápido. Sim. Doutora Caroline Dait, o Dia Internacional do Autocuidado, a sua mensagem a respeito desse tema. Falando sobre prevenção, trazendo aqui a área da perícia médica, é claro que é um assunto que a maior parte das pessoas desconhece, mas a perícia médica ela pode ajudar muito na prevenção, afinal, nós estamos ali lidando com pessoas que têm sequelas, muitas vezes até decorrentes de práticas, né, que podem ter acontecido em hospitais, ou de doenças mesmo, então nós conseguimos ter um olhar, né, para aquela história toda, né, voltando lá para o início e entendendo todas as causas que levam, né, a um desfecho ruim. Então, a perícia médica ela pode ajudar e colaborar muito, sim, na prevenção. Um olhar também para a questão dos acidentes evitáveis, né? Aqueles acidentes que, justamente por uma falta de prevenção em relação à saúde, poderia não ter acontecido, né? Exatamente. Então, esses eventos adversos, até mesmo o chamado erro popularmente, né? Erro médico, mas que nem sempre é do médico, mas os danos associados aos cuidados de saúde. Então, uma pessoa que vai buscar algum tratamento e acaba tendo aí um desvio que traz para ela, às vezes, uma consequência pior do que ela tinha antes. Então, a perícia médica, apesar de atuar lá na ponta, fazendo a perícia, avaliando o resultado final, nós temos uma visão, eu como perita particular atuo principalmente em casos que envolvem essas situações, né, de tratamentos médicos, hospitalares, então consigo ter um olhar retrospectivo e saber quais os pontos, né, de maior atenção que uma instituição hospitalar ou que o médico deve ter para contribuir, né, para a prevenção. E no mundo, né, realmente existem estatísticas, né, de grande quantidade desses eventos que acontecem decorrente da própria prática médica, né, ou de outros cuidados de saúde. E sobre políticas públicas para o autocuidado, você falou em um olhar retrospectivo, né? Quer dizer, isso promove mapeamento, promove um desenho da situação, um cenário que pode contribuir com a formação de políticas públicas. Como é que vocês criam essa interlocução com as autoridades? Com certeza, seria bem importante que esse profissional com esse tipo de capacidade técnica estivesse mais incluído nessas discussões, porque o médico, ele está ali acostumado a tratar as doenças, e quem quantifica a sequela, quem vê realmente como está aquela pessoa no contexto de vida dela, é o perito, né? Então, o perito médico, ele consegue ter uma ideia muito melhor da repercussão do dano dessa pessoa na sociedade por completo, né? Então, entender como ela se inclui no mercado de trabalho ou em outras formas aí dentro da sociedade e priorizar a inclusão até mesmo de pessoas com deficiências, né? Então, todo esse contexto é muito grande mesmo, mas a perícia médica, ela está incluída, sim.
Alexandre Pires, a partir da sua área, o cuidado domiciliar, qual é o alerta, a análise a respeito do Dia Internacional do Autocuidado, com foco na prevenção? Olha, Mauro, o nosso trabalho aqui é um complemento do trabalho do que as doutoras já falaram, né? A Márcia, a Bruna, a Carol. Então, assim, a Carolina, ela citou essa questão da perícia que tem muito a ver com o nosso trabalho, porque nós educamos as pessoas aqui, o nosso trabalho é ensinar as pessoas após uma patologia já instalada, né? Então, a gente reeduca essa pessoa, esse paciente, a manter o autocuidado de uma forma adequada para evitar que ele tenha piora no seu quadro clínico. É a gestão do gerenciamento de crônicos, né, dos pacientes que já estão com uma patologia instalada. Então, o autocuidado, ele não para. A gente tem que ter uma prevenção, que é o foco principal de todos nós, né, enquanto cidadãos, mas assim, a gente precisa realmente ensinar a esse paciente, depois que a patologia já instalou, o diabético mesmo, a manter a sua qualidade de vida, né? Então, nossos profissionais, eles vão na casa para fazer essa gestão semanalmente, mensalmente, de acordo com o que a operadora de saúde ou de forma particular esse paciente resolveu contratar para o seu autocuidado. Então, é de extrema importância que as pessoas entendam que a prevenção é o foco, né? Mas a gente sempre tem, aqueles que não se cuidam muito, a gente precisa alertá-los de uma certa forma no decorrer da vida com uma patologia já instalada, né? Doutora Márcia, mais uma vez, e para a gente encerrar esse tópico, o mesmo questionamento aqui que eu fiz para a doutora Caroline a respeito dessa necessidade do mapeamento que vai contribuir com a formulação de políticas públicas. Como é que é a sua atuação nesse cenário? Assim? Vamos lá. Eu queria fazer um paralelo antes de eu responder a sua pergunta, que é o seguinte: o hábito de que a gente adapte a nossa casa precocemente, antes de ficar idoso, com limitações de movimento, já ajuda. Isso é uma forma de uma política pública. Da gente ter informação, como vocês estão fazendo, dizer o seguinte: vamos evitar tapete, vamos evitar camas que não tenham proteção, vamos evitar armários e utensílios domésticos com ponta. Isso é uma coisa, ter espaço para uma cadeira de roda passar, uma cadeira higiênica entrar no banheiro, que são condutas preventivas que a gente pode adaptar à nossa casa. Uma outra possibilidade de a gente fazer uma política pública são nos congressos, vem as demandas, né? Sim. Então, essa coisa da prevenção vem com as demandas no Congresso. E o fato da gente ter esse tipo de fórum já ajuda muito. Porque é preciso que tenha as especialidades se entrelacem para que a gente possa planejar estratégias e assim apresentar ao governo. Porque se a gente for pensar, a gente tem realidades muito diferentes no Brasil. Eu não posso falar de uma política pública no Nordeste que não é a mesma do Sudeste, que não é a mesma da Centro-Oeste, nem da região Sul. Então tem que ter adaptação, porque existe uma coisa que a gente tem falado muito dos fenótipos. Então, as situações e as doenças, características de uma genética, de uma tendência genética. Então, essa política pública, no meu entendimento, tem que ser regional, mas é importante esse intercâmbio que a gente está fazendo hoje, por exemplo. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, aqui para você pela 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube, tá tudo no ar, tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto. Olha, gente, assim como o corpo precisa de exercícios físicos para se manter saudável, a mente necessita de estímulos para funcionar plenamente. O sedentarismo mental, um problema crescente agora nessa era digital, é caracterizado pela falta de atividades que desafiam e desenvolvem o cérebro. Vamos fazer uma comparação aqui. Um músculo enfraquece quando não é usado, da mesma forma que a mente inativa perde criatividade e capacidade de realizar tarefas complexas, resultando em diversos problemas. Bruna de Mantas, assunto para você tratar. O que acontece primeiro, geralmente? É o sedentarismo físico ou mental? Olha, vou te dizer que dificilmente eles estão separados, né? Uma pessoa que ela pratica o sedentarismo físico,
ela se acostumou muito a ficar no conforto, né? Entre aspas, conforto desconfortável, de você não se desafiar numa coisa que talvez seja difícil para você. Eu sempre falo que, assim, uma das maiores características humanas é essa capacidade de dar própria flexibilidade do cérebro, que a gente chama de neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, ao contrário do que as pessoas pensam, não tem idade. Dá para ensinar de novo para cachorro velho. A única questão é quanto da sua vida você dedicou a manter esse cérebro saudável, fazendo algo que ensine ele algo novo sempre, né? Então, o segredo da neuroplasticidade é você aprender sempre. E sabe, você falando aí de políticas públicas, eu acho interessante, porque se você pensar, você se desafiar a aprender sempre é de graça. Porque você pode aprender qualquer coisa, escovar o dente com a mão contrária, um curso novo, um idioma, qualquer coisa que esteja disponível de graça no YouTube. Todas as vezes que você desafia seu cérebro a fazer algo diferente do que ele faz sempre, mas sustenta, isso é a palavra importante, o engajamento, a sustentação desse novo comportamento para que ele vire um aprendizado, você está deixando o seu cérebro mais saudável e mais longe de demência. Você está falando desses desafios, ou seja, desses estímulos para que o cérebro de fato seja exercitado. Agora, quando esse estímulo não acontece, como é que a gente pode perceber que o cérebro está devagar, né? Está como um músculo que está inativo ali? Então, na verdade, a gente tem dificuldade de entender isso, porque a gente tem uma tendência a achar que quando a gente. Normalmente as pessoas hoje vivem ansiosas e com medo, preocupadas. E aí você está o tempo inteiro pensando, e as pessoas acham que isso é um cérebro ativo. Mas, na verdade, isso é um cérebro sedentário. Porque quando você fica preso nos seus problemas, nas suas ansiedades, nas suas preocupações, você está pouco criativo, você está pouco flexível na busca por soluções. Um cérebro que não consegue encontrar novas soluções para problemas vigentes, ele é um cérebro sedentário. Então, é esse o desafio. O ponto aqui não é você não pensar, ou porque o sedentarismo está ligado a uma menor inteligência. Não. Ele está ligado a uma falta de fazer novo, fazer coisas diferentes do que você sempre faz. Então, Eu esse tema queria está tipicamente. Pode falar, doutora Márcia. E é preciso que essas tarefas, esses desafios cerebrais, sejam prazerosos para o cérebro. Sim. Isso é uma informação, no meu entendimento, enquanto geriatra, muito importante. Porque não é palavra cruzada para todo mundo e nem sudoku para todo mundo. Existem lugares que fazem exercício para memória, que você vai lá 2 vezes na semana, faz pelo computador. O desafio de você ter uma linguagem digital ajuda muito. Então, são estímulos cerebrais que gerem prazer para esse cérebro. Uma outra coisa, enquanto geriatra, que eu percebo nos dias de hoje, é uma falta de estímulo, porque temos excesso de estímulo numa rapidez que o nosso cérebro não está preparado. Então, um excesso de informação também pode gerar uma imobilidade cerebral, uma perda dessa neuroplasticidade no primeiro momento, porque tem acúmulo de informação no HD. Então, para mim, exercício físico é fundamental, inclusive para neuroplasticidade. Porque quando, por exemplo, você executa um pilates, você tem que se concentrar no exercício, concentrar na respiração, fazer o alongamento e tem o estímulo muscular, que a gente sabe que tem relação com o cérebro. O exercício de resistência, de força. Então, eu acho que isso também é importante, que sejam tarefas que estimulem esse cérebro de desafio com prazer. Eu acho que isso é fundamental. Exatamente, Proveu. doutora Márcia. Eu falaria que é importante você estimular seu cérebro nos vários âmbitos, né? Então, a doutora Márcia trouxe o Pilates. O legal da atividade física é que ela estimula o cérebro, tanto na parte de concentração e foco, como na parte de coordenação motora, que são áreas distintas do cérebro, que precisam de coordenação para poder funcionar cada vez melhor. Então, quando você pensa no sudoku, você está estimulando o raciocínio lógico. Então, são áreas diferentes de estímulo. Né? É sempre importante, se você conseguir ver na sua vida, uma nova aprendizagem, um estímulo que te leve a algum lugar diferente em cada uma dessas áreas. Uma área de coordenação motora, uma área de raciocínio lógico, uma área de concentração e foco, uma área de desafio do que você gostaria de fazer. E eu concordo com a doutora Márcia. É sempre importante que a gente mantenha isso no lado positivo. Porque toda vez que você vai fazer um desafio, mas você está gerando sofrimento, aquele negócio que agora está na moda de falar que fez na força do ódio, que é uma coisa que eu acho péssima, você está aumentando o seu nível de cortisol. E o estresse, ele é
terrível para o cérebro, terrível para o corpo inteiro. Então, toda vez que você for fazer uma nova atividade, faça por prazer, faça porque você quer se tornar um melhor ser humano para você, faça por autocuidado. Eu acho que esse é um segredo muito interessante. Bruna, esse tema tá intimamente ligado com esse desafio, esse confronto, esse conflito entre negatividade e positividade. Você falou em ficar preso aos problemas, né? Então, muito mais buscar soluções do que ficar olhando para trás e ficar preso nos problemas. Com certeza. Eu falo que, assim, a realidade, o fato, ele é. Como você lida com o fato, aí vai para a sua felicidade mental, né? Vai de como você vai ser gentil, como vai ser exigente com você dentro de um fato que está acontecendo. E outra coisa, só aproveitar que a doutora Mátia falou, que foi um ponto ótimo também, essa questão que a gente tem hoje desses hiperestímulos, né? Muitos estímulos simultâneos, em que a gente é raso, muito profundo em nada. Isso é muito ruim para o nosso cérebro, porque à medida que você não se aprofunda em nenhum assunto, você fica no raso, você não gera engajamento. E um dos segredos do aprendizado é o engajamento. Então, o aprendizado para o cérebro precisa de foco e atenção. Então, você precisa ser capaz de focar em algo e dizer não para todo o resto dentro do seu cérebro e engajar com isso que você está fazendo e depois descansa. Então, os 3 passos do aprendizado são foco e atenção, engajamento e descanso. Se você não segue esses 3 passos, você não está estimulando suficientemente seu cérebro a ponto de gerar neuroplasticidade. Alexandre Pires, os profissionais que atuam com o cuidado domiciliar estão preparados, estão capacitados para lidar com essa questão dos perigos do sedentarismo mental, enfim, para lidar com o paciente que está nessa situação? Sim, a gente busca, né, Mauro, os estímulos de todas as formas, né? Então nós temos ali, desde a fisioterapia para essa parte muscular, que a Márcia e a Bruna trouxeram tão bem, como também a terapia ocupacional e a psicologia, né? Então, isso tudo engloba o atendimento de atenção domiciliar, não somente o técnico de enfermagem, o cuidador, que isso é o básico, né, para uma pessoa que está acamada, mas a gente tem esses outros estímulos e são de extrema importância para manter a qualidade de vida desse paciente. Então não temos como não há como fazer um plano de atenção domiciliar sem pensar nessa questão do estímulo neurológico, do estímulo muscular, enfim, que é tão necessário para a qualidade de vida. Até complementando ali o que a Márcia e a Bruna colocaram tão bem, que eu achei muito importante, né? A questão do serviço público se envolver mais. O nosso desejo aqui, o meu desejo, é que cada vez mais a atenção domiciliar faça parte do serviço público de saúde, né? Que o governo traga para tirar, a gente liberar leitos dos hospitais e trazer esse atendimento tão importante para a casa do paciente, mas daquele paciente pobre que não tem condições de pagar, a pessoa que depende do serviço público. Então, é um complemento a todo esse trabalho que a Márcia, como geriatra, faz, que a Bruna faz, e que é tão importante. A gente precisa ter isso, mas só que, claro, o serviço público precisa entender a necessidade dessa qualidade de vida. A gente pode ter um paciente com menos internações domiciliares, né, e evitar essa reinternação se a gente faz um atendimento, mesmo pós o estresse. Vamos supor, o mais comum aqui é o pós-AVC, que a gente está falando por causa do estresse gerado no dia a dia do trabalho, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. E a gente ensinar essa pessoa a viver dentro das práticas adequadas da sua saúde, a gente consegue evitar essa reinternação. Então, eu só queria fazer esse complemento, porque o nosso trabalho, a equipe do Home Care faz exatamente isso. É um atendimento global, que atende fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, nutricionista e a equipe de enfermagem, além do médico visitador, né, que é de extrema importância esse plano global. Para ouvir a Caroline encerrar esse tópico, Caroline, o seu olhar a partir da sua área sobre essa questão. Dentro da perícia médica, a gente poderia abordar vários aspectos, mas aqui eu vou realmente citar, por exemplo, aquelas pessoas que recorrem ao INSS e que têm uma doença, que ficam em benefício durante muito tempo e a dificuldade que ela tem de voltar para o mercado de trabalho pela falta de estímulo até. E eu acredito que até as ações públicas pecam muito nisso, né? De quando entender que uma pessoa tem algum tempo já
afastada desse trabalho, ela ser melhor avaliada por um perito para entender as questões de readaptação, porque muitas vezes essas pessoas ficam perpetrando benefícios e depois tentando uma aposentadoria, exatamente porque elas não só têm uma doença, né? Às vezes elas até deixam de ter a incapacidade por aquela doença, mas elas continuam tendo uma doença crônica, que pode agudizar ou não, mas ela se sente incapaz, apesar de que, na visão do perito, lá naquela perícia do INSS tão temida, ela não é mais incapaz. E aí tem a tentativa, às vezes, de readaptação do INSS, de alterar a função, mas muitas vezes algumas pessoas ainda assim não conseguem se encaixar novamente no mercado de trabalho, ou até mesmo, né, tem a questão, né, de algumas pessoas que existe também a simulação de situações, né, que podem realmente tentar ludibriar a perícia de alguma forma para trazer como se fosse uma incapacidade. Mas aí, por isso que é importante a gente entender esse perfil da população para trazer ações que consigam até melhorar toda essa estrutura previdenciária. Vamos prosseguir. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. Próximo tema aqui, para a gente tratar com a doutora Márcia Umbelino. Olha, pessoal, a decisão do presidente Joe Biden de não disputar a reeleição americana veio em meio a rumores de que ele poderia estar apresentando sintomas de Parkinson ao enfrentar falhas de memória e dificuldades de articulação durante o debate eleitoral e em vários eventos públicos dos quais Biden participou. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa crônica e progressiva que afeta o sistema nervoso central, particularmente nas áreas do cérebro que controlam os movimentos, e leva à perda de células nervosas produtoras de dopamina, que é o neurotransmissor essencial para a coordenação motora. Doutora Márcia Umbelino, é difícil cravar essa situação. A gente precisaria saber exatamente o que o presidente Biden está fazendo em relação a essa busca aí para entender o que é que está por trás dessa dificuldade que ele tem apresentado aí nos últimos tempos. Agora, qualquer doença degenerativa, qualquer demência, qualquer tipo de demência nessa fase, ele está com 81 anos de idade, né? Não é muito cedo, não? Não, a média dos quadros demenciais como um todo é a partir dos 60 anos, 65 anos. Em relação específica em relação ao Biden, é por conta de alguns sintomas que a gente já detecta. O diagnóstico não é fácil, tá? Porque o diagnóstico do Parkinson é um diagnóstico clínico, assim como a grande maioria dos quadros demenciais, o diagnóstico é clínico, não é de imagem, a imagem ajuda. No Parkinson, você tem que ter uma lentidão de movimento que ele apresenta, uma rigidez, ele teve múltiplas quedas ao longo de um período, né? E você tem o tremor, que muitas vezes é aparente, outras vezes não. Mas você vem com outros sintomas, por exemplo, uma mudança que não tem na fisionomia, que a gente chama de um embotamento, que ele tem essa fisionomia, você não vê uma expressão naquele rosto, uma lentidão para falar. Uma outra coisa que acontece com a deficiência de dopa, não necessariamente uma depressão pode ter isso também, é que o paciente muitas vezes ele escuta, mas ele não entende. Ele leva um tempo para esse déficit de dopa de entender o que a gente está falando, construir uma retórica de resposta para poder ser uma pessoa clara no que ele está dizendo. Então, às vezes, ele perde essa linha de raciocínio no meio da frase ou no meio do pensamento. Então, as doenças neurodegenerativas, elas são de difícil diagnóstico. Foi muito interessante ter na mesa debatedora uma médica que faça medicina legal, porque eu tenho algumas situações que a gente dá o laudo e quem está lá do outro lado como perito, muitas vezes não identifica como sendo uma doença de Parkinson, mas porque o paciente está em tratamento, já está em controle de medicamentos, né? Então, quanto mais informação a gente troque, melhor. Agora, a doença de Parkinson, eu tenho visto um aumento muito significativo de casos. A gente sabe que um processo depressivo, que tem aumentado muitíssimo, principalmente pós-pandemia, pode aumentar em 3 vezes a chance de desenvolver uma doença de Parkinson, de um processo depressivo. Então, se a gente fica alerta
que as doenças neurodegenerativas, o diagnóstico é mais clínico do que de imagem. E é preciso que a gente fique não condescendente com a falha de memória, achando que é compatível com a idade. Eu digo que nada é compatível com a idade. Porque se fosse assim, todas as pessoas da mesma idade teriam as mesmas doenças. Né? Então, o Parkinson foi levantada essa hipótese, porque ele pode mexer um pouco com a cognição e gera essa lentidão de movimento, de equilíbrio, queda, uma rigidez. O paciente ele não tem um movimento muito tranquilo, o movimento dele é por partes, que a gente chama. Então, por Sim. isso se levantou a ideia de Parkinson. O Alzheimer traria sintomas diferentes. Os esquecimentos seriam também aparentes, mas esse comportamento, as quedas e a forma como ele se movimenta não seriam sinais de Alzheimer. Não, o Alzheimer ele não apresenta alterações motoras, a não ser que o paciente esteja numa fase muito avançada. O Parkinson não. Existe uma demência parkinsoniana, que é Sim. uma demência mais arrastada, que tem muito mais a ver com essa interpretação e uma retenção da memória recente. O Alzheimer é muito mais relacionado à cognição, à memória, principalmente da memória que a gente está conversando agora, que a gente chama de memória de trabalho, que eu posso ou não colocar sedimentado no meu cérebro. Isso vai depender, inclusive, da minha qualidade de sono. Porque nós estamos conversando hoje, se eu dormir direito, eu sedimento a minha memória. Quanto tempo demora para o Parkinson se manifestar a partir do momento em que ele se instala? Ele está lá presente, latente, mas ainda não está trazendo sintomas. Qual é o período, o prazo? Olha, a gente não tem como definir isso. As doenças neurodegenerativas, elas funcionam normalmente como platôs, que a gente chama. Ela fica numa fase, independente se você está fazendo medicamento ou não, ela evolui, e aí pode ser em 1 mês, 2 meses, 6 meses, anos. A gente não tem um padrão. O que eu posso dizer para vocês é que já se sabe que uma alteração do olfato, uma perversão do olfato, por exemplo, começa a sentir cheiro de fumaça num lugar que não tem, ou uma perda do olfato, ou numa polissonografia, movimento das pernas inquietas, que é uma causa de insônia, pode me ligar um alerta de que daqui a 10 anos o paciente tem uma tendência maior a desenvolver um quadro de Parkinson. E se junto a isso, o paciente tem processos depressivos, de recidivas de processo depressivo, maior chance. Então é preciso que a gente fique sempre prestando atenção nesse paciente. Bom, certamente, doutora Márcia, o Joe Biden já deve estar em tratamento, já deve estar passando aí com os especialistas para tentar entender o que é que está acontecendo, né? Provavelmente porque o Parkinson ele tem medicamentos que são efetivos no controle dele hoje. Diferente da medicação do Alzheimer, que há 20 anos a gente não tem nada novo. A gente tem uma medicação aprovada pela FDA que ninguém usa pelo valor e porque não convenceu a Anvisa aqui no Brasil, por exemplo, da gente utilizar um biológico. Então, não temos medicação nova há 20 anos. Diferente do Parkinson. Nós temos boas medicações que controlam bem esse paciente por um período grande. Eu tenho paciente aqui de mais de 12 anos de Parkinson controlado. Doutora Caroline, como é que a perícia médica pode contribuir com essa questão, com esse tema? Com certeza, as demências, elas estão dentro de várias áreas que podem ser exploradas dentro da perícia. Então, desde a necessidade da própria interdição de uma pessoa que não tem mais a capacidade para atos da vida civil, até aquelas pessoas que começam a ter uma perda mais leve, né, e que aí necessitem talvez de um afastamento laboral, ou o final da doença, que pode ser necessário aí a realização de uma perícia de home care para avaliar se essa pessoa realmente, né, precisa daquele cuidado de saúde. Então, muitas vezes o plano de saúde quer negar os cuidados, né, dessa pessoa e a família contrata um perito ou até mesmo aciona judicialmente e aí, assim, um perito vai fazer toda essa avaliação. E, além disso, né, a importância até em questões de a gente saber de isenção de impostos, né, que também podem estar aí relacionadas a pessoas que têm demências. Então, a perícia médica, ela lida no dia a dia, né, bastante próximo dessas doenças, e como a própria doutora falou anteriormente, né, então, muitas vezes o perito, ele não enxerga alguma coisa que o médico da clínica, às vezes, tenta colocar em um relatório. Às vezes o perito recebe relatórios, né, que alguma informação a mais ali faria bastante diferença para ele, mas
o médico na clínica ele não consegue expor exatamente pela falta da base de perícia médica que os médicos têm na faculdade, ou até mesmo o entendimento, né, do que é doença e do que é incapacidade. Então, ter uma doença não significa que eu sou incapaz para todas as atividades laborais, né, e nem significa ser incapaz, ter uma doença. Então, são muitos aspectos aí que realmente podem ser avaliados na perícia. Sim. Alexandre Pires, como o cuidado domiciliar pode contribuir com o diagnóstico do Parkinson e de outras doenças degenerativas? Olha, Mauro, a gente trabalha muito o pós, né? Quando já está instalado a patologia. Porém, nós tivemos já casos aqui onde, no decorrer do atendimento do paciente, que era apenas um idoso que tinha um acompanhamento simples, né? Que a família contratava um cuidador, a gente começou a perceber algumas atitudes e mudanças, e daí a família encaminhamos, obviamente, para o médico especialista para que ele fizesse o diagnóstico adequado, e tivemos um upgrade, então, dos cuidados, né? Mas, volto a dizer, acho que essa prevenção, esses cuidados e esse lado social, ele precisa entrar cada vez mais. O que a doutora Caroline falou da perícia, né, do INSS, que às vezes até fornece o atendimento de atenção domiciliar para alguns casos, depende realmente da questão da perícia, é de extrema importância, porque a gente sabe hoje, a doutora Márcia colocou muito bem a questão dos medicamentos de Parkinson, que nós temos novos aí que dão um resultado muito eficiente no tratamento, então a gente tem um apoio muito grande quando esses médicos realmente aplicam o tratamento adequado, né? E o Alzheimer a gente consegue realmente postergar alguma coisa, porque realmente a medicação ainda é falha, mas a gente consegue, no manuseio diário, trazer uma qualidade de vida melhor para esse paciente com Alzheimer. E é isso que a gente busca. Eu acho que a Mauro ia perguntar, né, Mauro? Eu vi. Não, vamos encerrar esse tópico aqui e seguir para o próximo assunto. A gente já conseguiu exaurir e esgotar esse tema. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre aqui com a palavra dos doutores, dos especialistas a respeito das questões da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, tem retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo assunto agora é o seguinte: as denúncias de violência obstétrica em hospitais de maternidades têm crescido nos últimos anos no Brasil. Vejam só, tem um relatório das Nações Unidas de 2022 que diz que 1 em cada 4 mulheres no país já passaram, ou já passou, né? 1 em cada 4 já passou por essa situação. A violência obstétrica se caracteriza por ações médicas desnecessárias, como episiotomia, que é o corte que é feito no períneo da mulher, né? Cesarianas sem indicação, pressão psicológica para aceitar determinados procedimentos e até mesmo comentários ofensivos e desrespeitosos feitos por profissionais de saúde. É um desafio a ser enfrentado, né, doutora Caroline? Os números crescem, os casos estão aí surgindo cada vez mais. Como lidar com esse tema? É claro que aqui nós estamos falando que o aumento do número de denúncias, né? Não necessariamente o aumento no número dos casos, efetivamente, que isso aconteceu. Então, para a perícia, nós sempre somos muito céticos e imparciais e precisamos entender, né? Então, tem o lado, né, muitas vezes, de uma gestante que pode ter tido ali várias situações no seu cuidado e que ela vai ter isso como uma violência, né? Então, situações até corriqueiras no próprio trato com essa gestante, ou situações relacionadas realmente à conduta médica, à condução daquele trabalho de parto. E aí a gente precisa dividir as duas coisas, e quando a gente vai avaliar a parte médica nessa situação, é preciso, então, ter um olhar de entendimento, né, retrospectivo, tudo o que aconteceu lá naquele momento. Então, a avaliação do prontuário, de toda a documentação que essa pessoa disponibiliza, para, assim, conseguir determinar, né, em que pé a questão vai mais para
para a parte da técnica médica, se não foi realmente empregada a melhor técnica possível, ou, né, se ela tinha o direito de escolha e o médico não respeitou a autonomia da paciente. Então, é claro que a autonomia, ali a gente fala no binômio mãe e feto também, né? E o médico, às vezes, ele fica em situações que podem ser bem complicadas de tentar ter que resolver aí esse binômio e ainda tem a vontade da mãe. E é claro que é bom, é positivo que as pessoas estejam falando cada vez mais disso e que os profissionais comecem a ter mais cuidado ainda com essa população, né, que é das gestantes, que precisam, né, de um cuidado, né, muitas vezes até mais delicado em determinadas situações. E aí, assim, a gente entender, né, em que pontos isso pode ser melhorado. Então, a questão do plano de parto, que tanto se fala, né, então, que deveria ser discutido em um âmbito muito maior e realmente até ser levado a um profissional que esteja ali no meio, né, do médico e do paciente. Então, talvez um perito, né, que possa compilar o que essa gestante quer realmente para esse parto e ela foi realmente esclarecida na quantidade das suas dúvidas e na profundidade que ela necessita. Então, ter o perito auxiliando nessa prevenção também, muito importante. O que é preciso para fazer uma denúncia de uma suposta violência obstétrica? Quanto tempo demora, para essa averiguação, para essa investigação? E quais são as implicações quando constatada de fato a violência obstétrica para os profissionais envolvidos nisso? É claro que tudo vai depender de que mecanismo essa gestante vai acionar, né? Então, talvez ela faça um boletim de ocorrência ou uma denúncia, né, em algum órgão municipal de saúde. Então, pode ser uma via de um processo administrativo e uma punição administrativa para as pessoas que participaram disso. Então, uma denúncia em um conselho de medicina, um conselho de enfermagem, porque além do médico tem outros profissionais envolvidos, até mesmo um boletim de ocorrência, e aí desencadeia todo um processo penal, né, que aí a finalização de um processo penal vai ser uma pena, né, que tem diversas, até uma restrição de liberdade, a depender, então, do nível de violência que aconteceu. É claro que a gente cita o termo violência, ele é muito pesado, mas também não se encontrou ainda um sinônimo que substitua a altura do que se quer falar com esse tema. Então, são danos associados aos cuidados de saúde também. Esses danos, eles podem ser psicológicos, eles podem ser realmente físicos, e o tempo de averiguação desse dano vai depender de qual esfera dessas que foi solicitada, né? E claro, né, mesmo assim, em São Paulo pode ser diferente do Rio Grande do Sul, né? Então, tudo tem uma forma, né? Mas, claro, se for uma violência contra a mulher, aí a gente tem outras obrigações, né? De notificação, de órgãos de saúde, né? Mas, nesses outros termos, seria, então, dependendo da variedade de onde ela acionar, né, essa denúncia. O conceito, né, o termo violência obstétrica, ele pode até ser um pouco controverso, talvez, né, porque nos últimos tempos se convencionou falar, em muitos casos, de parto humanizado. Quando você fala em parto humanizado, dá a impressão que se tem o parto humanizado é porque tem aquele que não é humanizado, não é? O que também é controverso, né? Olha, Exatamente. eu queria, não é minha área, mas eu queria levantar uma ideia de que é o seguinte: a gente tem que saber de que mulher a gente está falando. Se é uma mulher da rede pública que não fez nenhum pré-natal, se é uma mulher que já rodou várias emergências tentando ter o parto e encontrou no último hospital que está superlotado e o parto foi feito da maneira possível. A gente tem que analisar se o médico que atendeu quis acelerar o processo, fez uma epístola. Eu acho isso muito difícil da gente encaixar num nicho isso. É necessário levantar a ideia, mas eu acho a palavra bastante forte, porque quem já trabalhou em hospital público sabe
da dificuldade, muitas vezes, de você ter um leito, de você fazer um parto, né? De quanto tempo essa mulher está em trabalho de parto, se ela fez ultrassonografias ao longo de um período. A gente não sabe de que mulher a gente está falando. Então, a gente está falando de uma mulher de um modo geral. Eu não acho, não sei se a doutora também acha isso, mas a gente tem que pensar em que universo que a gente está conversando, né? Sim. O que a gente sabe é que é humanizado todo parto é, ou deveria ser. O fato é o tempo que se tem para fazer e a estrutura que se tem para fazer o parto. Agora, se o médico não conversou com a mulher, teve essa possibilidade, não perguntou, não disse dos riscos de uma cesárea, já fez a opção pela cirurgia, aí sim é no meu entendimento, não só uma violência física, mas psicológica também. Porque a recuperação de um parto normal é muito melhor do que um parto feito por cesárea. Doutora Caroline, para concluir, bem breve. É claro que quando a gente fala de denúncias, né, isso necessita de uma averiguação e é a perícia médica que vai avaliar isso, e cada caso vai ter nuances muito particulares. Então, é isso que a doutora falou. Exatamente, a gente tem que ver todo o contexto que aconteceu, né, aquilo que está sendo alegado, e ainda o exame dessa paciente, toda a comprovação de documentos. Então, é um tema bastante profundo, né? E o aumento de denúncias não necessariamente está relacionado ao aumento de casos comprovados. Muito bem, esgotado esse tema, vamos para o próximo edição de quarta-feira do programa Gente que Fala, sempre com os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Olha, o mercado de franquias de saúde no Brasil está crescendo, impulsionado pelo envelhecimento da população, aumento da procura por serviços médicos de boa qualidade e a busca por opções mais acessíveis ao sistema público de saúde. A ACG Home Care, que é a empresa de saúde domiciliar, fundada no ano 2000, começou sua atividade a partir de experiências familiares de seus fundadores. Como é que isso começou, Alexandre? Mauro, a gente começou por causa de um tio, né? É uma empresa de 3 irmãos, né? E a gente foca nesse cuidado da saúde, principalmente. E nosso tio teve um câncer e não existia o home care com os modelos do que nós temos hoje, porque a regulamentação do home care só veio em 2006. E então nós cuidamos dele de 93 a 97, ele resolveu falecer em casa e nós criamos toda uma estrutura. Em cima disso, eu tive a ideia, por que não ofertar isso a outras famílias que estejam passando por isso? Então, daí surgiu a empresa ACG Home Care. Nós montamos agora esse sistema de franquia e essa nossa conversa aqui está sendo tão rica. E a doutora Márcia colocou no início, né? Por sermos um país continental, as diferenças do atendimento de saúde, elas são regionalizadas e nós temos diferentes números, até o que estava sendo citado agora mesmo no tema da violência, né? Na questão do parto ali, é diferente em diferentes cidades brasileiras, né? Como é diferente o sistema de saúde. Então, a nossa ideia da franquia CG Home Care é para democratização do home care. Eu quero levar o home care para o interior, né? E dar essa oportunidade, que é onde está a maioria da população brasileira, ela está focada no interior do Brasil. E esse acesso a esse tipo de atendimento é muito importante, porque nós temos uma rede hospitalar muito pequena no interior. Às vezes, cidades têm um hospital apenas para atender toda uma cidade, e o home care ele desafoga leito. Então, vai de encontro à necessidade da população brasileira de ter essa opção de uma continuidade no atendimento em casa. Daí eu vou citar uma antibiótico terapia, um ATB, que às vezes a pessoa precisa ficar internada no hospital, mas poderia estar sendo feito em casa, juntamente com uma equipe, com todo o processo de segurança. Então, as franquias, elas vêm nesse encontro, né? Não esquecendo que agora nós temos aí, através do último censo, 15% da população brasileira, ou seja, batemos os 30 milhões, são idosos, né? E uma porcentagem grande também ali do pessoal que eles contam, né? Os adultos dos 15 aos 59, né? E dos 60 a mais, esses 15%. Então, imagina a quantidade de pessoas com patologias. E também foi citado aqui algo importante que eu trago, que vem de encontro com o nosso atendimento de atenção domiciliar e dessa questão da democratização do home care, que é as patologias, elas não têm mais a idade, a patologia só vai atingir o idoso. Não, hoje em dia pessoas com esse acúmulo de informações que a gente tem
e esse estímulo exacerbado que a gente tem, as pessoas estão desenvolvendo patologias que seriam pessoas mais velhas e mais jovens, né? Pois é, eu quero pegar esse gancho que você destacou, esse número, 30 milhões de idosos no Brasil. Tem uma pergunta de um xará seu, ele está aqui com a gente no Facebook, é o Alex. E ele pergunta exatamente isso. As home care estão em expansão no Brasil, principalmente por causa do cuidado dos idosos? Eu acho que o foco tem sido nesse pessoal dos 50 a mais, que é onde tem o maior número de patologias, né? Então, hoje nós temos um número grande de pessoas jovens, entre 30 a 40 anos, com AVC e que ficam com sequelas. Então, o home care ele tem crescido por causa do estresse, né? Que a gente citou agora há pouco até. Então, essa expansão do home care se dá a isso, a novas patologias, a patologias que começam a se instalar mais cedo em alguns indivíduos e essa necessidade desse tratamento. Que às vezes a pessoa fica realmente sem condições de fazer o seu cuidado pessoal, de manter a sua autonomia. E daí que entra o home care. E o home care entra com algo muito especial, que eu acho que é a convivência com a família. Então, a gente sai do ambiente hospitalar, sai do ambiente de clínica, que às vezes a gente coloca o idoso lá, mas a gente traz ele para dentro do ambiente domiciliar. E isso não tem preço, né? Eu acho que as doutoras sabem disso, que o convívio com a família, ele melhora, né, a qualidade de vida desse paciente e muito. Então, acho que esse encontro é que faz com que o home care tenha essa expansão, né? Alex, eu vou colocar um ponto aqui no que você falou, que eu acho muito importante. Essa questão do home care, ela supre uma necessidade humana, que é a da socialização, a de estar conectado com entes queridos, principalmente no momento que você está passando por uma dificuldade. A solidão, né, ela é um dos maiores motivos de estresse que a gente tem para o nosso cérebro. Nós somos seres sociais. E como seres sociais, sociabilização, pertencimento é uma função cerne do nosso cérebro. Toda vez que a gente é retirado disso, que a gente se isola por qualquer motivo, e isso acontece muito na questão das patologias da terceira idade, que esses idosos eles são abandonados muitas vezes, né, em clínicas, em lugares onde eles vão experimentar a solidão, isso agrava muito a patologia, porque aumenta muito o estresse e traz uma deteriorização do seu cérebro de maneira mais rápida. Então, é muito importante que a gente olhe com muito carinho, porque o seu trabalho é tão importante também. Obrigado, Bruno. Eu vou trazer uma curiosidade aqui que tem nos chamado a atenção do último ano, de 2023 e 2024 para cá. O número de pessoas que nos chamam para fazer um dia de atendimento ou 2 de pessoas jovens. Até acompanhamento em cirurgias, porque a solidão, eles estão sozinhos e eles não têm quem acompanhe eles no ambiente hospitalar para um procedimento. Então, eles entram em contato conosco para fazer esse acompanhamento. Então, a gente está num momento da sociedade muito delicado, onde a solidão faz parte do nosso dia a dia, por diversos motivos. Então, o home care, esse serviço, eu já tinha tido algumas coisas esporádicas, mas agora ela aumentou de uma forma muito grande para atendimentos específicos, né, para um acompanhamento. Então, isso nos chamou a atenção. É um dado que eu não tinha falado ainda, não tinha tocado, assim, ainda mais numa live, mas que é algo que também faz com que o home care esteja em plena expansão, né? Porque é algo novo que lá na frente a gente vai ter esse número de acompanhamentos muito maiores do que a gente imagina hoje. O Alexandre, Doutora Márcia, doutora Márcia, bem breve aqui uma resposta aqui para nosso ouvinte. Maria Rosa Pires está no YouTube. Terapia ocupacional e psicoterapia, em especial para idosos, não deveria ser mais indicado? Bem breve a resposta para ela, por gentileza, doutora Márcia. Deveria ser muito indicado porque ajuda muitíssimo. Só que o que acontece? A gente deveria ter unidades intermediárias, que a gente chama, que são locais que o paciente tem enfermeiros acompanhando, muitas vezes, psicoterapeutas, pessoas numa estrutura que aquele idoso vai, tem a reabilitação dele, tem a inserção dele com outras pessoas e depois volta para casa. Então, sim, fundamental. E o home care, nessa proposta do Alexandre, é fantástico. Porque quando o paciente muitas vezes sai do hospital, ele não tem uma estrutura domiciliar, ele fica órfão, ele não tem o que fazer. Ele vai contratar uma cuidadora, ele vai contratar uma pessoa que vai ajudar, mas ele não tem uma estrutura que não é nem hospitalar, nem totalmente domiciliar. Então, é muito interessante essa proposta do home care, no geral, porque a população envelheceu e a gente não se deu conta.
Sim. Bruna, a pergunta do Jaime aqui com a gente, bem rapidinho a resposta também, o tempo está bem apertado, ele mandou aqui pelo WhatsApp. Quais são os efeitos da inteligência artificial na neurociência e qual é o país que está na vanguarda na pesquisa da IA na medicina? Nossa, gente, aí já é uma pergunta complexa. Eu diria que a inteligência artificial ela vem para agregar, ela não vem para nos substituir. Então, à medida que a gente consegue se expressar como seres humanos e manter a nossa criatividade, não existe inteligência artificial sem seres humanos, por enquanto. Então, vamos ficar menos apreensivos em relação a isso e tentar nos exercer como seres humanos na nossa plenitude, na nossa conexão. E doutora Caroline, a mesma ouvinte nossa aqui, que perguntou para a doutora Márcia, pergunta para você também, a Maria Rosa Pires. Obrigado, Maria Rosa. Ela está no YouTube. Ela quer saber se fica, dentro da perícia médica, fica evidente que muitas pessoas sofrem pela incapacidade cognitiva de encarar seus problemas, se atendidos por psicólogos, teriam menos doenças psicossomáticas? Eu entendi que ela quis falar se o psicólogo, né, atendendo as pessoas, então teria um benefício. E com certeza a equipe multidisciplinar, ela sempre é mais benéfica, né? Então, o trabalho sempre vai englobar diversos aspectos, né? E um deles aí, com certeza, os psicólogos são grandes aliados, né, para melhorar, né, e manter toda essa vigilância e o entendimento, né, disso que a gente está falando aqui, de conseguir se manter ativo e do diagnóstico até, auxiliar no diagnóstico precoce de algumas doenças. Gente, vamos colocar um ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Muito rapidamente, 5 segundos para as despedidas e os canais de cada um de vocês. Doutora Caroline. Agradeço muito a participação, falar de perícia médica aqui e abordando diversos assuntos assim tão diferentes. Foi uma satisfação e estou à disposição de todos aqui para quando precisarem de qualquer assunto relacionado à perícia. Bruna de Mantas, 5 segundos. Despedida e canais. Muito obrigada. Tudo vocês podem encontrar no Instagram, bruna.demantas. Doutor Alexandre, 5 segundos. Despedida e canais. Agradecer esse rico papo que a gente teve aqui e as redes sociais da CG, @CG Home Care para qualquer rede social. Doutora Márcia, finaliza. É um prazer enorme ter participado com tantas pessoas competentes. E doutora Márcia Umbelino no Instagram. A gente tem um montão de coisa interessante lá. Muito bom, Então, foi gente. Bacana. Obrigado, pessoal. Um ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira, e desfilaram aqui os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. O agradecimento a todos os participantes de hoje. Bruna de Mantas, mestre em neurociência comportamental. Doutora Caroline Dait, médica especialista em medicina legal e perícia médica. Ela é perita particular. O Alexandre Pires, sócio fundador e diretor comercial da ACG Home Care, e a Márcia, doutora Márcia Umbelino dos Santos, médica especialista em clínica médica, geriatria e medicina preventiva. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, YouTube, retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV favorita, a partir das 5 da tarde, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM, 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista.